Que bênção estarmos juntos esta noite para servir ao Senhor, adorá-lo, bendizer o seu nome. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim o texto da palavra: Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo passado não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Eu creio que essa carta de Pedro, pelo menos é o que a gente imagina, lê e sabe, é que ele escreveu aos peregrinos e forasteiros cristãos, judeus, que andavam dispersos. E quando ele escreve esta carta, ele está trazendo à memória da igreja e de irmãos que eles tinham alcançado de Deus a graça, o seu favor, porque em outro tempo eles andavam reprovados. E agora, como pedras vivas, eles estavam com a nobre missão de anunciar, de falar, de verbalizar a nova fé em Cristo Jesus. Só que esta operação deste chamado para a fé em Cristo, ela foi operada pela misericórdia. Porque quando Pedro vai falar não somente de quem somos e qual a nossa missão, ele vai nos dizer que nós temos estes privilégios por causa da misericórdia. Porque ele mesmo cita, no versículo 10 do texto que eu li, que nós, trazendo para os nossos dias, e aquele povo também, não era povo de Deus, não tinha participação no reino de Deus, no reino de Cristo, mas por causa da misericórdia, por causa da dor, do olhar piedoso de Deus para conosco, em nos ver sob o regime do pecado, sob o domínio do diabo, sob o domínio das trevas, longe da sua vontade, destituído da sua glória. Por ele sentir esta dor, esta misericórdia, esta compaixão, então ele resolveu fazer-nos seu povo. E no Salmo 100, no Salmo de louvor, no Salmo de adoração ao Senhor, o salmista fala isso quando ele dá motivos para que o povo, ao adentrar na presença de Deus e na sua casa, possam expressar com júbilo, com alegria, com prazer, em servir ao Senhor, em bendizer o seu nome, em entrar pelas suas portas com júbilo e com ações de graça. Porque ele vai dizer, este salmista, no Salmo 100, que foi ele, uma atitude do seu querer, da sua soberania, uma atitude da sua misericórdia, da sua vontade,
porque nenhum de nós imaginávamos, não havia e nem passava em nosso coração tamanha graça e favor de Deus e amor de Deus, para que nós chegássemos onde chegamos aqui hoje. Então este salmo vai dizer que foi Ele que nos fez e não nós. Foi Ele quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. E quando eu leio este salmo, eu percebo que se Deus nos chamou, se Deus nos escolheu, e Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, então eu posso encaixar nesse contexto o Salmo 23, porque o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ou nada me faltará. Mas este salmo, ele tem mais sentido quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. A sua presença, inclusive passando pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Então, cabe a Ele que nos fez povo seu, a sua escolha, o seu querer. Então Ele vai fazer, como disse o salmista no Salmo 23, Ele vai nos levar aos pastos verdes, Ele vai nos levar às águas de refrigério e de descanso. Nossa alegria será estar na sua presença, em sua casa, todos os dias da nossa vida. Pedro está trazendo à memória deste povo esta misericórdia, esta graça, que nós não podemos agir alheios, ignorantes a este favor e a esta misericórdia de Deus. Que nós reconheçamos que este favor é evidenciado em cada dia, em cada passo, em cada momento da nossa vida. Este favor, ele não se direciona apenas ao favor da salvação, mas o favor da própria vida, da própria existência, porque o apóstolo Paulo diz que nele nós existimos, nele nós respiramos, nele nós nos movemos. O Salmo 103, o salmista, atentando bem para este detalhe da misericórdia, do favor, ele diz o seguinte: ó minha alma, bendize ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo o que há em mim, ele vai enumerar algumas benesses de Deus, algum favor, fruto dessa misericórdia. Ele vai dizer: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que sara todas as tuas enfermidades, é Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de bondade e benignidade. É Ele quem farta a tua alma, a tua mesa, os teus celeiros de bens. É o Senhor que faz isso para conosco. Então esta graça sobre nós é fruto da misericórdia. E Pedro diz isso: vocês não eram povo de Deus, não eres povo, mas a misericórdia fez com que vocês se tornassem povo de Deus. Vocês que outrora não tinham alcançado a graça, o favor, agora vocês estão sob a graça e sobre o favor de Deus. E esta graça, diz Pedro, olhe para mim, esta graça, esta misericórdia, ela tem que reagir na mesma proporção em que se recebe. Porque no versículo 9 ele vai dizer: vocês que antes reprovavam este caminho, hoje, como pedras vivas, vocês estão sendo reprovados.
por causa do abraço, devido ao abraço que vocês deram em Cristo. Então, hajam como pedras vivas. Se vocês estão sob o domínio da misericórdia e da graça, esta misericórdia e esta graça, ela tem que fazer você reagir na mesma promoção ou proporção que você recebe esta graça e misericórdia. Ele diz: agora vocês são uma nação, um povo eleito. Na verdade, o que ele quer dizer é aquilo que Deus fez com Israel. Por exemplo, havia muitas outras nações, muitos outros povos, mas Deus fez com que a sua vontade e o seu querer repousasse sobre a posteridade de Abraão, o hebreu. Abraão, o hebreu. E que dele se suscitasse um povo que fosse dele, um povo eleito por ele, um povo adquirido por ele, um povo que tivesse condições de assimilar as suas ideias, os seus preceitos, os seus mandamentos, um povo que pudesse adorá-lo como o único Deus verdadeiro e obedecer a sua palavra. As nações estavam envolvidas com muitos deuses, deuses diversos. Então ele quer tornar um povo, uma relação estreita. E a Bíblia diz que, em uma de suas declarações, Deus disse: eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eles não terão outro Deus. Eu mostrarei que eu sou o Senhor. Ele queria ter esta comunhão, esta relação. E como Israel falhou, eu não estou falando de substituição, eu estou falando de eleição. Que como Israel rejeitou a Cristo, e como Deus sempre quis um povo seu, eleito por Ele, um povo que assimilasse a sua visão, um povo que assimilasse a sua missão, um povo que se destacasse das demais nações, um povo que pudesse ser diferenciado. Então ele resolve enviar Jesus. Ele veio, então, congregar do mundo inteiro um povo chamado igreja. E agora Pedro diz: vocês que não eram povo, agora vocês são povo de Deus. E vocês são eleitos, vocês são dele, vocês pertencem a ele. O Espírito Santo está sobre vocês e selou com selo de Deus a propriedade deste povo. Este povo pertence a Deus por eleição. Mas este povo não é só eleito. A Bíblia diz que este povo é um sacerdócio. E esta palavra sacerdócio é um sacerdócio real. Ou seja, é um reino de sacerdotes. Observe que no Antigo Testamento havia um que entrava para representar o povo. Era um apenas que falava com Deus, que ia oferecer por si e pela sua família e pelo povo, pela nação, uma oferenda a Deus, para que Deus pudesse perdoar, cobrir, cancelar o pecado. Mas agora, como o véu do templo se rasgou, e não só nós tivemos acesso a Deus, mas Deus saiu também ao nosso encontro para nos encontrar. Ele nos fez um reino de sacerdotes. Hoje, meu irmão, você não precisa de um pastor para orar por você, para que Deus te ouça. Não precisa você procurar ninguém para orar, para que Deus te responda. Você é o sacerdote de Deus, o sacerdócio do reino. Você pode orar onde você estiver,
Deus está pronto para ouvir a tua oração e o teu clamor. Escute-me, esse sacerdócio exercido por nós, ele tem algumas linhas de ação. O que é ser um sacerdote? Sacerdote significa um pontífice. Pontífice significa um construtor de pontes. É isso que quer dizer a palavra pontífice. Construtor de pontes. E para que serve uma ponte? Para ligar uma extremidade de um local que não tem acesso para o outro local que também não tem acesso. Então você não pode atravessar um abismo. E a ponte é construída para que você tenha este acesso. Quando a Bíblia diz que nós somos o reino de sacerdotes, nós vamos caminhar em 3 linhas. Número 1, a ponte da intercessão. O que é intercessão? É como a parábola que Jesus contou. Jesus contou uma parábola de uma figueira plantada em uma vinha. Aquela figueira não dava fruto. Já era o 3º ano que o dono da vinha ia procurar fruto na figueira e não achava. E nesse 3º ano, quando ele veio, que não achou fruto, ele determinou em seu coração em dar cabo daquela figueira, em cortá-la, porque disse ele, ocupa a terra inutilmente. Deixa eu dizer uma coisa para você, no reino de Deus, ninguém pode ser inútil. No reino de Deus, não há esta palavra, não há esta ordem, não há esta perspectiva, não. No reino de Deus, ninguém pode ser inútil. Aquele que for inútil no reino de Deus, automaticamente ele será cortado, não por causa da severidade de Deus, mas por causa de se utilizar um espaço que é para frutificar e não dar fruto. Então é cortada aquela figueira. Só que existia lá o viticultor que cuidava da figueira plantada na vinha. Já era estranho uma figueira na vinha. Então ele vai interceder. E o que é uma intercessão? É falar com alguém a favor de outro alguém. É interceder em favor de uma outra pessoa, como autoridade ou qualquer outra pessoa, enfim. É fazer uma intercessão de alguém para alguém. E como ele viu que o dono da vinha queria cortar, então ele faz esta ponte de intercessão. Ele vai e ele pondera e diz, deixe este ano, eu vou escavar, eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou jogar mais estrumo, eu vou cuidar dela. Se ela não produziu, quem sabe ela produz. Tenha paciência, mestre, Senhor, deixe por minha conta que eu vou cuidar. Se porventura tu voltares daqui a 1 ano e não achares fruto nela, então tu podes mandar cortar. O dono daquela vinha disse, então está com você. Isto é intercessão. Eu quero dizer aqui esta noite, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, você não foi levantado para ser um crítico, um murmurador da vida do irmão. Você não foi levantado para fazer montim. Você não foi levantado para fazer contenda. Tu não és escolhido e nem sacerdócio real para tratar mal a quem queira. Você foi levantado para intercessor, construir ponte de misericórdia para a vida de alguém. Sacerdotes de Deus, igreja presente aqui esta noite, você é ponte da intercessão, você é pontífice, você é um sacerdote que constrói ponte. Olha só, ponte da intercessão, mas tem outra ponte, é a ponte da comunicação. Você precisa comunicar aquilo que está acontecendo com a tua vida.
não é falar de você, não é contar as tuas histórias próprias, não é você falar das tuas virtudes, das tuas façanhas. Deus não te escolheu para isso. Isso guarda com você, isso fica com você, isso você tem que guardar no teu coração. Você foi feito e chamado para ser sacerdote, para construir ponte da comunicação. Marcos capítulo 16, versículo 15, há uma ordem imperativa de Jesus. Ele disse: ide, comunicai a toda a criatura a salvação, a palavra, o reino de Deus. Nós somos sacerdotes para comunicar as verdades do reino. Nós somos sacerdotes para falar de Cristo, do reino de Cristo. Nós somos sacerdotes para dizer ao mundo que Cristo vive, que Ele não está morto, que Ele está vivo, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele vai voltar um dia para reinar sobre esta terra. Mas também nós fomos chamados para construirmos pontes da santidade, ponte que aponta para quem somos, porque existe muita gente perguntando, crise de identidade cristã, quem eu sou? Quando você lê Pedro, você vai ver quem você é. Se você é povo de Deus, então você é eleito. Se você é povo de Deus, então você é sacerdote de Deus, que constrói ponte da comunicação, ponte da santidade, ponte que faz com que as pessoas recebam a misericórdia, a graça de Deus. Escute, mas ele diz também, e aqui eu vou começar a encerrar, ele diz que nós somos o povo escolhido, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Ou seja, Pedro vai dizer para aquela igreja dispersa por vários lugares, ele vai dizer que nós temos que viver em santidade, porque o próprio Deus diz: sede santos, como eu sou santo. Quando você vem para Cristo, a proposta dele é: renuncie tudo que você é, tudo que você tem, toda a tua vontade, todo o desejo do teu coração, aquilo que está em você, aquilo que você traz do mundo. Escute o que eu vou te dizer: a vontade pelo pecado, pela carne, pela prostituição, pelas mentiras, pelas obras infrutíferas das trevas, aquele vício danado pelo álcool, pelo fumo, essas coisas que faziam parte da tua vida, agora você vem para Cristo, e Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essas coisas velhas, elas são abandonadas. Uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu preciso de ajuda, porque eu preciso de libertação, e eu não consigo me libertar. Eu disse para ele: abra sua Bíblia em João, no capítulo 8, e eu li o texto que está escrito, que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero declarar aqui esta noite que não existe libertação pela campanha de 7 dias. Não existe libertação simplesmente por uma fonte que te leve a você derramar a tua alma e o teu coração, mas que não te coloca dentro de conhecimento, porque a libertação, ela não vem por ações vazias, ela não vem por ações religiosas, ela vem quando você conhece a vontade de Deus pela verdade que Ele fala, que Ele comunica, que Ele diz. Não existe libertação sem conhecimento.
Jesus falou disso. Ele disse: conhecereis, então você será liberto. Se você não conhece, você pode fazer campanha, você pode fazer o que quiser, mas não existe libertação sem conhecimento. Esse conhecimento, ele é um processo de mudança. Você conhece que não pode mentir, então você muda. Você conhece que não pode prostituir-se, então você muda. Você conhece que você não pode mais ter a vida pregressa, destruída, que você levava, então você muda. O conhecimento da palavra vai te santificando. É o que diz João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nação santa, nação que não se conforma com o pecado, que não se conforma com pedofilia, que não se conforma com homossexualismo, que não se conforma com prostituição, que não se conforma com sexo antes do casamento, que não se conforma com separação de casais. Não, santificação é obedecer a palavra, é viver a palavra, é submeter-se à palavra de Deus. Povo escolhido, povo santo, povo eleito, povo de propriedade particular. Esse Deus tem ciúme de nós. Quem sabia disso? Espírito Santo. Ele não quer te dar, te permitir sair da sua presença. Ele não quer que você perca o foco, a direção. Eu olho para aquelas parábolas do capítulo 15 de Lucas, eu vejo como que o Espírito Santo, tendo um maior cuidado conosco, é o pastor que busca. É comparado à mulher que tem capacidade de limpar a casa, acender a candeia por causa só de uma moeda. É o pai que não sai da varanda, olhando para a frente da casa, esperando o filho voltar. Porque a Bíblia diz, escute-me, a Bíblia diz que Jesus, orando ao Pai, disse: Pai, aqueles que tu me destes, nenhum se perdeu. Porque o desejo dele era esse, que ninguém saísse, por mais fraco que fosse, por mais debilitado no conhecimento que fosse, mas que ninguém se perdesse, mas que ninguém saísse do seu redil, do seu pastoreio, do seu cuidado. E quando ele vai orar ao Pai, ele diz: Pai, aqueles que tu me destes, nenhum deles se perdeu, senão aquele que quis se perder, o filho da perdição. Como dizendo ele: este parece que não tem correção, este parece que não tem domínio, este parece que não tem querer próprio, este parece que não tem nem amor próprio, este parece que está voando, este parece que está fazendo com que a sua mente não pare e pense que eu sou, é eu que sou, que tu me enviastes. Então aqueles que tu me destes, nenhum se perdeu. Eu me lembro que quando o faraó foi falar com Moisés, ou Moisés foi falar com o faraó e dizer: libera o povo, libera o povo, libera o povo. O faraó disse: não, leva os homens, deixa os filhos, deixa as mulheres, deixa isso, deixa aquilo. Um questionamento terrível. Aí Moisés disse: olha, faraó, eu vou declarar uma coisa para você. Aqui no Egito, deste povo não vai ficar nenhuma unha, não fica ninguém, porque a exigência de Deus é: vá todo mundo, até animais, leve todos. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Você é minha propriedade. Não porque eu adquiri vocês com coisas perecíveis desta vida, prata, ouro, dinheiro, como se Deus estivesse dizendo: eu não barganhei com vocês, eu não prometi a vocês a terra,
o céu. Eu não prometi para vocês serem grandes, milionários. Eu não fiz essa troca, essa barganha para que vocês abrissem o coração e viessem para mim, não. Vocês são meus. Porque o dia em que olhei do céu à terra, não vi um justo sequer. E se houvesse um justo aqui nesta terra, eu tinha usado este justo para morrer na cruz. Mas como não havia um justo sequer, então eu abri o céu, enviei o meu filho, nascido de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo. Ele veio, ele era eu, a mim mesmo na terra, encarnado entre vocês. E ele viveu aqui 33 anos e alguns meses. E ele passou com vocês, experimentando o que era dor, o que era fome, o que era desprezo, o que era injúria, o que era sofrimento, o que era ter cansaço, o que era ter sede, o que era dormir, o que era acordar, a necessidade de orar. Então eu enviei ele para morar com vocês. E o dia em que ele morreu, que o seu sangue foi derramado na cruz, ali estava o preço da vossa redenção. Era o valor que eu estava dando para comprar este povo de propriedade minha. Então eu não comprei vocês com ouro, com prata, com joia, com dinheiro, com bronze, com cristal, com rubis, mas eu comprei vocês com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Quem foi comprado aqui, levanta sua mão para o céu. Se você foi comprado, dá glória a Deus. Você tem a marca do Cordeiro, você tem a marca do sangue de Jesus na tua vida. Agora ele diz: quando vocês souberem disso, anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas, do poder do diabo, de Satanás, dos demônios, da cegueira espiritual, que cegava vosso entendimento como incrédulo. O Espírito Santo abriu os olhos de vocês. Agora vocês têm a luz, vocês são pedras vivas. Quando vocês passam, estas pedras brilham. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Irmão, olhe para mim, você pode ter tristeza, é normal. Você pode ter luta, é normal. Você pode passar tribulações, aflições, como Jesus disse. Mas nunca esqueça de quem você é. Nunca esqueça que você pertence a Deus. Nunca esqueça que você é um sacerdote, que você pode construir ponte para você e por alguém, que você pode glorificar Deus porque você foi eleito, porque você é santo, porque o Espírito Santo produz isso na tua vida. Agora, mesmo contrariando a tua vontade, porque eu penso que tem gente que se sente tão abalada, tão massacrada, oprimida pelo sistema que nós estamos vivendo, pela busca da firmeza na vida cotidiana. Então você se sente cansado, fatigado, alguém que busca por se firmar numa carreira profissional, de conquistar a tua casa própria, de crescer na tua vida, de ver Deus realizar os teus sonhos. Mas nunca esqueça de uma coisa: apesar de você viver tudo isso, mas você tem uma missão. Te alegre, levanta a tua cabeça e anuncia que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cristo, que Ele está vivo, que Ele é grande, que Ele é pastor, que Ele é poderoso, que Ele é Deus na terra. Sua missão é anunciar suas virtudes. Fique em pé comigo. Diga para alguém: tu sabes quem tu és? Sabe quem é o teu povo? Lembra daquele capitão do navio de Jonas? Jonas estava no porão, porque quem foge da missão sempre se esconde.
Não tem jeito. Quando você vê alguém meio escondido, alguma coisa está acontecendo com ele. Ele fugiu da presença de Deus, que era um absurdo dos absurdos. O salmista já tinha dito, Davi, e ele era após Davi, era para ele ter lido o Salmo 139. Para onde irei eu da tua presença? Para onde fugirei eu da tua face? Eu acho que ele não conhecia a palavra. Tem muita gente errando por desconhecer a palavra. Só que ele talvez não leu o Salmo 139. Ele quis fugir e desceu ao porão, comprou a passagem, desceu e peia, tempestade, luta. E ele, numa inércia total, nada estava acontecendo. Irmão, te desperta, querido. Desperta o teu coração. Que Deus abra os teus olhos para ver, você vê o que está acontecendo dentro da tua casa, que não é normal isso. Que você precisa levantar e repreender e destronar poder do inferno que está levando você e a sua família a uma vida espiritual medíocre. Repreenda, lute contra, não aceite. Enquanto tempestade estava batendo, ele estava dormindo. O capitão desce, desperta e diz: clama ao teu Deus. Quem sabe ele não te ouve e não para com tudo isso. Depois eles lançaram sorte, caiu sobre ele, dormentes. Aí o capitão disse assim: que povo és tu? De onde vens? Que povo tu és? Qual é a tua ocupação, a tua missão? E ele só fez dizer assim: eu sou hebreu. Eu estou fugindo da presença de Deus. Missão. Só que tem um detalhe, irmão. No capítulo 1 de Jonas diz assim: e veio pela primeira vez a palavra a Jonas dizendo: vai e clama a Nínive. Depois que ele foi envolvido em toda essa confusão, aí a misericórdia, olha a misericórdia, olha a misericórdia. A Bíblia diz: e veio a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vai a Nínive e prega. Tua missão é falar, anunciar as virtudes a este povo que precisa ouvir sobre mim. Só que para Jonas teve a segunda chance. Eu não posso dizer se para alguém aqui esta noite terá a segunda chance, porque teve gente que na primeira perdeu. Quem foi ele? Primeiro, Esaú. Vendeu o direito de primogenitura, se arrependeu, orou, chorou, e Deus disse: se não, você perdeu. Uma chance, perdeu. Jonas 2. O outro, Saul. Deus deu o reino para ele. Lembra do cego de Jericó, da entrada de Jericó, que disse assim: Jesus, filho de Davi. Pois é, se Saul tivesse aproveitado na primeira chance, Deus disse para ele: se você tivesse me obedecido, eu, Saul, teria firmado o teu reino para sempre. Agora, como você me desobedeceu, eu vou tirar de você e dar para alguém melhor do que tu. Aquele cego que disse Jesus, filho de Davi, poderia ter dito Jesus, filho de Saul, mas ele perdeu a oportunidade. Tem gente aqui esta noite que Deus está dando uma oportunidade para você. Você deixou o teu cajado, pendurou o teu instrumento de trabalho. Você não trabalha. Deus te mandou trabalhar. Você tomou uma outra linha de atitude. Porque você acha que tem 20 anos na igreja, 30, 15 anos, 10 anos, você já acha que sabe tudo, porque você tem uma carteira de um membro da igreja ou do ministério, você acha que sabe tudo. Você está perdendo a visão de Deus. Ao invés de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, você está entrando num estado de rebelião, e rebelião é mesmo que está no centro de macumba.
é como o pecado de feitiçaria. É como matar a galinha preta na esquina. Meu irmão, Deus está esperando uma atitude nossa diferente nesse tempo. Este tempo é um tempo de unidade, de união. Este tempo é um tempo de abraço. Esse tempo é um tempo de cumplicidade. Esse tempo é um tempo em que nós devemos olhar para o reino como um todo. Deixar dos partidarismos dentro da igreja. Eu não pode entrar no meu grupo porque é fechado. Esses dias eu estava conversando com um grupo, já vou orar. Estava dizendo, as pessoas dizem que não tem acesso à integração na igreja, porque o grupo é fechado. Elas não se sentem amadas, elas não se sentem acolhidas, elas não se sentem bem, elas se sentem um alheio, elas se sentem um intruso, elas se sentem alguém que parece um peixe fora d'água. E nós fomos chamados para agregar, para acolher, para amar, para abraçar. Não importa se está sujo ou se está limpo, se é negro, se é branco, se é magro, se é gordo, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se é classe social de alto padrão ou não. A igreja foi chamada para anunciar, para amar, para exercer misericórdia, para falar que Jesus é o Senhor. Pegue na mão de alguém que está perto de você. Olhe para ele, olhe para ela. Dê um abraço. Faz tempo que você talvez não abraça a pessoa. Sinta o calor desta pessoa. É teu irmão em Cristo. É teu irmão. Anuncie as virtudes de Cristo. Anuncie as obras de Cristo. Fale do amor dele através das tuas virtudes. Ó Espírito Santo, levanta a tua mão para os céus. Ó Espírito Santo, vem sobre nós esta noite. Aleluia. Vem sobre a nossa vida neste lugar. Nós somos teu, propriedade tua. Nós somos sacerdotes. Nós somos povo eleito. Nós somos nação santa. Ó Deus, trabalhe em nosso coração, em nossa alma, trabalha por dentro de nós, limpa o nosso coração, tira, Senhor, toda a rapina da nossa vida, tira, ó Deus, tudo aquilo que não condiz, que não agrada, que não encaixa, que não soma, que não multiplica, que não avança, tira, repreendemos em nome de Jesus, Pai. Dá-nos uma nação, povo unido, forte, abençoado pelo teu poder. Aleluia. Aleluia.